Olá galera, meus cumprimentos. Continuando com as equações do segundo grau, hoje nós vamos aprender a resolver as equações do segundo grau completas. Só que a gente vai aprender pelo método geométrico de Alcovarismo, que é o método de completar quadrados. Vamos lá? Tenho certeza que muitos não conhecem esse método. Bom, antes de começar, vamos primeiro estimular o nosso raciocínio, trabalhando um pouquinho com mais ideias geométricas, né? Olha aqui essa situação. Júlia recortou em cartolina um quadrado e 4 retângulos, como estes aqui. Ela cortou um quadrado, que está representado por este azul, de lado 3, certo? 3 centímetros, e cortou 4 retângulos, né? Cuja base é 3 e a altura é 1. Tá aqui um quadrado e 4 retângulos. Usando o quadrado e os 4 retângulos, Júlia formou a figura ao lado. Então, depois que ela recortou da cartolina essas 5 figuras, ela formou a figura ao lado. Colocou o quadrado azul, né, azul piscina aqui, de lado 3, e colocou os 4 retângulos, coincidindo o lado de cada retângulo com o lado do quadrado. Formou essa figura. Agora, partindo dessa figura, dessa nova figura, Júlia quer formar um novo quadrado. Para isso, terá que acrescentar quadradinhos à figura. Então, depois que ela pegou o quadrado azul piscina, juntou os 4 retângulos azuis, ela percebeu que ficou parecido com o quadrado. Então, ela quer criar um novo quadrado. Só que para ela formar um quadrado com essas figuras que estão dispostas aí nessa ordem, ela vai ter que completar quadradinhos. Ó. Vai ter que colocar um quadradinho aqui, né, no lado esquerdo superior, outro quadradinho aqui no lado direito superior, outro quadradinho aqui no lado esquerdo inferior e outro quadradinho aqui no lado direito inferior. Certo? Então, me ajude a responder. Letra A. De quantos quadradinhos ela vai precisar? Nós acabamos de ver que se Júlia quer construir um novo quadrado com essas figuras que estão aí, ela vai precisar colocar mais quadradinhos em cada canto, né? Então ela vai precisar acrescentar mais 4 quadradinhos. Então a resposta aqui é 4. 1, 2, 3, 4. Ela vai ter que acrescentar 4 quadradinhos. Né? Então a gente escreve aqui 4 quadradinhos. Desculpe a letra, porque é difícil apoiar a caneta aqui na tábua. Letra B. Qual deve ser a área de cada um desses quadradinhos? Observa que o lado desse retângulo é 1 e desse aqui também é 1. Então, para fechar essa figura, ela vai ter que acrescentar um quadradinho de lado 1. E se o quadrado tem lado 1, a área do quadrado é exatamente a gente fazer o lado ao quadrado. Se o lado mede 1, então ficará 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado, isso aí vai ser 1. Né? Então ela vai ter que acrescentar cada quadradinho, né? Um quadradinho em cada canto, e cada um tem que ter 1 centímetro quadrado de área. Certo? Então a área de cada quadradinho é 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado. Letra C. Qual será a área do novo quadrado? Quer dizer, desse quadrado que ela quer formar. Qual será a área desse novo quadrado? Perceba que é o seguinte, que esse quadrado aqui, né, que para a gente formar um quadrado, nós já temos aqui 3. Isso aqui mede 3 centímetros. Para eu acrescentar um quadrado em cima, vai ficar 3 mais 1, que é 4. Para eu acrescentar um quadrado embaixo, eu vou ter que colocar mais 1. 4 mais 1 é 5. Aqui na base eu já tenho 3 também, acrescentando um quadrado à esquerda eu tenho mais 1, vai dar 4 centímetros, e colocando mais 1 à direita eu vou ter mais 1, 5 centímetros. Ou seja, eu vou ter um quadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. 5 de altura por 5 de base. Então, se eu tenho um quadrado de lado 5, se o lado desse quadrado é lado 5, como a fórmula da área L ao quadrado, né? Sendo cada lado 5 centímetros, eu vou ter 5 ao quadrado, a área desse novo quadrado será 5 ao quadrado é 25.
25 centímetros quadrados será a área do novo quadrado que Júlia vai formar. Beleza. Feito isso, né, a gente já viu, revisou um pouco sobre área, sobre visualização de figuras planas. Então, vamos estudar a resolução de equações completas do segundo grau de duas maneiras diferentes. Primeiro, nós vamos estudar a resolução das equações completas pelo processo de completar quadrado, também conhecido como processo geométrico de alcovarismo. E depois, na próxima videoaula, a gente vai estudar a resolução de equações completas também, só que por outro processo, pelo processo algébrico de Bhaskara. A gente vai resolver usando o processo algébrico de Bhaskara. Nessa aula de hoje, a gente vai resolver usando o processo geométrico, que é o processo de alcovarismo, conhecido como processo de completar quadrados. Tá? Mas vamos ver primeiro como é que a gente completa quadrados. Então, olha só, vamos ver aqui a interpretação geométrica dessa expressão algébrica a mais b ao quadrado. Né? Então, com base na interpretação geométrica dada pelos gregos, a expressão a mais b ao quadrado, o matemático Alcovarismo estabeleceu um processo geométrico para a resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Inicialmente, vamos obter a figura que é a representação geométrica da expressão a mais b ao quadrado. Então, vamos ver. Essa expressão a mais b ao quadrado, o que é que ela significa? Se nós desenharmos aqui um quadrado, onde o lado dele, a base dele é a mais b, ó, esse tamaninho a mais esse tamaninho b. Aqui também a mais b. Aqui também A mais B, aqui também A mais B. Então, cada lado desse quadrado mede A mais B. Tudo bem? Como a área do quadrado é pegar o lado e elevar ao quadrado, então, se o lado desse quadrado aqui, ó, se cada lado do quadrado mede A mais B, então a área do quadrado, que é pegar o lado e elevar ao quadrado, vai ser expressa por lado é A mais B, elevado ao quadrado. Está aqui, A mais B ao quadrado reflete a área desse quadrado inteiro aqui. Mas perceba que do jeito que esse quadrado inteiro está formado, ele é composto de um quadrado marrom de lado A, cuja área é A ao quadrado, é composto de um quadrado menor, cujo lado é B, então a área é B ao quadrado, quadrado azul, e é composto de dois retângulos, cuja base é A e a altura é B. Ó. Base A e a altura B. E a área de cada retângulo é AB. A área desse retângulo é AB e a área desse outro retângulo é AB. Tudo certo? Então, observando aqui, a partir dessa figura, a gente pode dizer que a área do quadrado total, que é A mais B ao quadrado, está aqui a área dele, ela é a mesma coisa que juntar a área desse quadrado maior ao quadrado, mais a área dos dois retângulos, A mais B mais A mais B, A mais B mais AB mais AB vai ser 2AB, né? Porque são duas áreas, então 2 vezes AB. E mais a área do quadrado menor, que é B ao quadrado. Se eu juntar a área do quadrado maior, mais as duas áreas, né, daqui, de cada retângulo, mais a área do quadrado menor, eu tenho a área do quadrado total, do quadrado grande. Então, por essa razão que a gente pode fazer essa igualdade algébrica aqui. Né? Assim, a interpretação geométrica dessa expressão é A ao quadrado é a área do quadrado de lado A, do quadrado maior, o marrom. AB é a área de um dos retângulos de lado AB, olha, AB é a área desse, AB é a área desse outro. E B ao quadrado é a área do quadrado azul, do quadrado menor. Certo? Bem, utilizando essa interpretação, vamos acompanhar os exemplos a seguir que mostram como Alcovarismo desenvolveu seus estudos. Primeiro, a gente está analisando e interpretando geometricamente aquela expressão A mais B, né? Completar quadrado. Então, se nós temos essa expressão x ao quadrado mais 6x, o que é que a gente pode dizer? A gente repete o x ao quadrado, mas esse 6x a gente pode escrever 2 vezes 3x. Né? 2 vezes 3x, não é 6x? Sim. Então, x ao quadrado vem ser a área do quadrado cujo lado mede x, quadrado grande, no caso aqui, ó, né? E essa expressão 3x, que é 3 vezes x, vem ser a área de cada retângulo,
onde um lado é 3, outro lado é x. Base vezes a altura, 3 vezes x, 3x. E como nós temos multiplicado por 2, nós temos as duas áreas. É como se nós tivéssemos aqui, ó, a área do quadrado grande mais 2 vezes a área de cada retângulo. É uma figura, outra figura, outra figura, tá? Então vamos olhar para cá. Ó. Construindo a figura de acordo com a interpretação geométrica, nós temos, ó, x ao quadrado, que é a área desse quadrado cor-de-rosa, de lado x, então a área é x ao quadrado, mais 2 vezes 3x. O que é 3x? É a área do retângulo. Ó. 3 vezes x, 3x. Aqui outro retângulo. Ó. 3 vezes x, 3x. Como nós temos dois retângulos, então 2 vezes 3x. Certo? Só que perceba que essa figura aqui não é um quadrado. Para nós termos um quadrado completo, a gente tem que completar com um quadradinho aqui abaixo. E qual vai ser o lado desse quadrado? Ora, se esse tamanho aqui é 3, aqui também é 3 e aqui também é 3. Então esse quadrado vai ter lado 3, ou seja, a área dele é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, como nós temos aqui. Então, para completar esse quadrado, nós precisamos acrescentar esse quadradinho, né, de área 3 ao quadrado, ou 9, que é a mesma coisa. Então, pela figura, nós notamos que para completar o quadrado, devemos acrescentar o quadrado de lado 3, ou seja, de área 3 ao quadrado. Assim, se adicionarmos 3 ao quadrado à expressão dada, obteremos x ao quadrado mais 6x mais 3 ao quadrado, que é um trinômio quadrado perfeito. Quando a gente acrescenta 3 ao quadrado, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Está aqui o trinômio quadrado perfeito. E nós podemos fatorar, como nós estudamos no início do ano letivo, né? Fatoração de expressões algébricas. Como isso aqui é um trinômio, ele é quadrado perfeito, como é que fica a forma fatorada dele? A raiz do primeiro, este sinal, a raiz do último, elevado ao quadrado. Está aqui a forma fatorada desse trinômio. X mais 3 ao quadrado. Tá? Note que x ao quadrado mais 6x, essa expressão ela é diferente dessa outra. Ó. Nessa expressão aqui está faltando o 9. O que diferencia essa expressão da outra é o 9. Aqui tem 9 a mais, aqui não tem. Tá? Elas representam áreas diferentes. Cuidado com isso. Então, gente, ficou claro como é que a gente completa quadrado? Ó, geometricamente e algebricamente. Tá? Vamos ver mais um exemplo para deixar isso bem claro. Fazer uma interpretação geométrica da expressão x ao quadrado mais 5x e completar um quadrado. Então, nós temos a expressão x ao quadrado mais 5x. X ao quadrado, aqui, já é a área de um quadrado cujo lado mede x. Esse 5x eu posso escrever 2 vezes 5 sobre 2x. Por que 2 vezes 5 sobre 2? Porque eu divido por 2 o 5 e multiplico por 2 e não altero a minha expressão. Tá? Então eu vou ficar com x ao quadrado mais 2 vezes essa expressãozinha. E essa expressãozinha representa a área de cada retângulo. O lado 5 meios e o outro lado é x. Então 5 meios vezes x dá 5 meios de x, que é a área de cada retângulo. Se nós construirmos a figura, nós vamos ter aqui, ó, o quadradão é x ao quadrado, então está aqui o quadrado cor-de-rosa é x ao quadrado. E nós vamos ter duas áreas de um retângulo que mede 5 meios x. Então está aqui, ó, um retângulo. 5 meios vezes x. A área é 5 meios x. Aqui também, ó, 5 meios vezes x. Então a área é 5 meios x. Então, essa parte colorida representa exatamente a expressão 5x ao quadrado mais 5x, que é a área do quadrado mais duas áreas de retângulos. Tá? Só que para nós termos um quadrado, a gente vai ter que completar o quadrado com esse quadradinho que está aqui pontilhado. Ó. Qual a área desse quadradinho? Esse quadradinho tem um lado que mede esse tamanho, que é 5 meios. Aqui é 5 meios, aqui é 5 meios. Então, se o lado desse quadrado é 5 meios, a área dele é 5 meios ao quadrado. Então, eu vou ter que completar essa figura colorida com esse quadradinho de área 5 meios ao quadrado. Tá? É o que está falando aqui, ó, pela figura, notamos que para completar um quadrado, devemos acrescentar um quadrado de lado 5 meios, ou seja, um quadrado de área 5 meios ao quadrado.
Assim, se adicionarmos 5.000 ao quadrado, essa expressão dada, nós vamos ter 5x ao quadrado mais 5x mais 5.000 ao quadrado, que quando nós elevarmos ao quadrado vai dar 25 quartos. Eleva o numerador e eleva o denominador. E essa expressão, gente, que nós temos é um trinômio quadrado perfeito. Se nós tirarmos a raiz quadrada do primeiro e do último e multiplicarmos as duas raízes por 2, vai dar 5x, pode fazer. Então, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, logo podemos fatorar. A fatoração dele fica x mais 5.000 ao quadrado. Essa é a forma fatorada desse trinômio aqui, ó. Tá bem? Então, é assim que a gente completa quadrado, tá? Agora, nós vamos estudar realmente a resolução de uma equação de segundo grau completando o quadros quadrados. Nós aqui em cima, até agora, nós vimos só como é que faz para completar o quadrado. Agora vamos aprender a resolver uma equação de segundo grau usando esse método de completar quadrado. Tudo bem? Então, acompanhe, por favor. Então vamos lá, gente, vamos resolver essa equação, a primeira equação, usando o processo geométrico de alcovariismo, que é o de completar quadrado. Então veja bem, aplicando o processo de completar quadrados, vamos resolver as seguintes equações de segundo grau com uma incógnita no conjunto dos números reais. Primeiro, resolver a equação x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Então, se eu vou resolver essa equação completa do segundo grau, a primeira coisa que eu faço é verificar que dessa expressão x ao quadrado mais 6x, nós podemos interpretar o seguinte, né? Vamos, a princípio, deixar um pouco o último termo, né, de lado. Então, x ao quadrado mais 6x. Esse x ao quadrado nada mais é que a área do quadrado cujo lado mede x. E esse produto 2 vezes 3x, né, é o desmembramento do 6x, que representa a área dos retângulos, certo? Aqui o retângulo amarelo, 3x, outro retângulo amarelo, 3x. Quando nós somarmos, juntarmos, vai dar 2 vezes 3x, tá? Mais a área do quadrado, x ao quadrado. É o que nós temos aqui na representação. Só que para completar quadrado, nós precisamos acrescentar esse quadradinho de lado 3, cuja área é 3 ao quadrado, né, que é 9. Então, é o que diz aqui, pela figura, observamos que é necessário acrescentar o número 3 ao quadrado, ou seja, 9, a expressão x ao quadrado mais 6x para obter um quadrado completo, né? Descoberto geometricamente o valor que devemos acrescentar à expressão x ao quadrado mais 6x, voltamos à equação que queremos resolver. Então já sabemos que nós temos que acrescentar o 3 ao quadrado, ou 9, como desejar. Então vamos retornar à equação, reescrevemos a equação aqui, vamos passar o 8 para o outro lado, ele está positivo, passa negativo, que somado ou subtraído de 0 não altera, nós ficamos com essa expressão. Aplicamos aqui o princípio aditivo, nós já sabemos que nós temos que acrescentar aqui no primeiro membro o 3 ao quadrado, ou seja, o 9. Então vamos somar 9 no primeiro membro. E para não alterar a equação, vamos somar 9 no segundo membro. Tá? Para manter o princípio da equivalência. Aí nós vamos ficar com a expressão x ao quadrado mais 6x mais 9, que foi acrescentado. E do outro lado, menos 8 mais 9 para manter a equivalência, né? Desse lado, perceba que nós ficamos com um trinômio quadrado perfeito. Pode verificar que ele é um trinômio quadrado perfeito, né? Quando nós acrescentamos o 9, a expressão do primeiro membro, né, nós acrescentamos 9 também ao segundo membro, como eu já havia falado. Tá? Então, se aqui nós temos o trinômio quadrado perfeito, nós podemos fatorar. E a fatoração desse trinômio é x mais 3 ao quadrado. No segundo membro, nós temos menos 8 mais 9. Sinais diferentes, está o sinal do maior e subtrai. 9 menos 8 dá 1. Então, a expressão se resume a isso aqui, ó. Dessa expressão, como nós temos o primeiro membro ao quadrado, se nós passarmos o quadrado para o outro lado, ele vai passar como raiz quadrada, vai ficar x mais 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Que desmembrando, nós ficamos com x mais 3 é igual a mais raiz de 1 e x mais 3 igual a menos raiz de 1. Só que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1.
né? E quando nós passamos o mais 3 para o outro lado, ele passa negativo, menos 3, e 1 menos 3 dá menos 2. A primeira raiz é menos 2. Do outro lado, x mais 3 igual a menos raiz de 1, não é? Então, a raiz de 1 é 1, vai ficar menos 1. Quando nós passarmos o mais 3 para o outro lado, ele vai passar negativo, então vai ficar menos 1 com menos 3. E sinais iguais, conserva o sinal e soma, que dá menos 4. Logo, os números reais, menos 2 e menos 4, são as raízes da equação dada. Então, quando eu resolvo essa equação aqui, ó, cadê? Aqui em cima, x ao quadrado mais 6x mais 8, nós obtemos as seguintes raízes, menos 2 e menos 4, usando o processo de completar quadrado, que é o processo geométrico de Al-Khwarizmi. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só. Vamos aqui para mais um exemplo, para deixar bem claro esse procedimento, né? Então, me acompanhem, por favor. Então, gente, o segundo problema diz aí, resolver a questão x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar a expressão, né, formada pelos dois primeiros termos, ou seja, no caso aí, o binômio x ao quadrado mais 3x. Como é que eu posso interpretar esse binômio x ao quadrado mais 3x? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 3 vezes x eu posso escrever assim, 2 vezes 3 meio de x, ou seja, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2 a expressão, né? Ela não se altera, tá bem? E aí eu tenho que x ao quadrado é a área de um quadrado cujo lado mede x, e o 3 meio de x é a área de um retângulo de lado 3 meios e x. Então, pela figura, é necessário acrescentar um número 3 meios ao quadrado, ou seja, o número 9 quartos. Observa aqui a figura. Eu tenho o quadrado, que é x ao quadrado, e tenho dois retângulos, onde cada retângulo tem área 3 meios de x. Ele é 3 meios vezes x, né? Então, quando eu junto esses dois retângulos ao quadrado, eu tenho essa figura, que para completar um quadrado, eu tenho que acrescentar esse quadradinho aqui, cujo lado é 3 meios, e a área é 3 meios ao quadrado. Tudo bem? É o que está dizendo aqui em cima. Então, já descobrimos o que é que nós temos que acrescentar àquele binômio, né, para eu ter um quadrado completo, ou seja, eu tenho que acrescentar 3 meios de x. Portanto, a minha equação é x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Eu passo o menos 4 para o outro lado, ele passa positivo. Então, a esse binômio eu vou ter que acrescentar o termo 9 quartos, que surgiu exatamente daqui, ó. Esse quadradinho é 3 meios ao quadrado, a área dele. Quando eu elevo 3 meios ao quadrado, eu elevo o numerador e o denominador. 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Então, está aqui 9 quartos. Para não alterar a minha equação, já que eu acrescentei 9 quartos no primeiro membro, eu acrescento 9 quartos no segundo membro. E aqui eu tenho um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito, que pode ser fatorado. Então, quando eu fatorar esse trinômio quadrado perfeito, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Raiz do primeiro e a raiz do último somado, ó, aqui, hein? E quando eu fizer 4 mais 9 quartos, eu acho o MMC de 1 e 4, que é 4, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, você vai perceber que a gente vai obter o 25 quartos. Tudo bem? Esse quadrado eu passo para esse lado como raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 25 quartos, teria aqui um mais ou menos, né, que eu esqueci de colocar, mas é um mais ou menos que tem bem aqui, tudo bem? Então, a partir daí nós vamos ter o seguinte, que essa expressão x mais 3 meios vai ser igual a mais raiz quadrada de 25 quartos, ou essa expressão x mais 3 meios vai ser igual a menos raiz quadrada de 25 quartos, que foi exatamente a separação aqui do mais ou menos, mais para um lado e menos para o outro. Desenvolvendo essa primeira parte, ó, raiz quadrada de 25 quartos, a gente extrai a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 25 é 5,
e a raiz quadrada de 4 é 2. Então a raiz quadrada de 25 quartos é 5 meios. Quando nós passarmos o 3 meios para o outro lado, ele vai passar subtraindo. Os denominadores são iguais, nem precisa achar o MMC. Então faz 5 menos 3 é 2 sobre 2. E 2 dividido por 2 é 1. Logo a primeira raiz é 1 positivo. Aqui do outro lado nós temos com a raiz negativa, né? Raiz quadrada de 25 quartos também é 5 meios, que nem aqui na primeira parte, mantém o sinal negativo. O 3 meios que está subtraindo passa para o outro lado, o 3 meios que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então vamos ficar com x igual a menos 5 meios menos 3 meios. Da mesma forma, aqui não precisa achar o MMC, porque os denominadores são iguais, repete, e faz menos 5 com menos 3. Menos 5 com menos 3 conserva o sinal e soma, dá menos 8. E aí, menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4, que é a segunda raiz. Logo, as raízes da equação que nós resolvemos é menos 4 e mais 1. Tá? São as raízes dessa equação aqui, ó, que nós a princípio estávamos resolvendo. Aqui é a equação. Tá bem? Então, essa equação tem raízes menos 4 e mais 1. Tudo bem? Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido a resolver uma equação de segundo grau completa pelo método de completar quadrado, também conhecido como método geométrico de Alcovarizy, porque ele usa a geometria para resolver. Então, se você quer tentar fazer mais uma vez, dê uma pausa aí no vídeo e reveja, né, os exemplos e posteriormente faça essa tarefa de aprendizagem. Leia o probleminha aqui, leia o comando e resolvam. No caso aqui, você tem aqui qual o número real que você deve adicionar a cada expressão para que você tenha um trinômio quadrado perfeito. Se necessário, utilize a interpretação geométrica fazendo esboço das figuras. Então essa aqui é aquela primeira parte para treinar a completar os quadrados. A segunda questão já usando o processo de Alcovarizy, determine as raízes de cada equação. Já é para resolver as equações usando o método de Alcovarizy, né? Quando você resolver as questões, verifique aqui, compare com as respostas. Se você tiver algum erro, reveja o seu erro para que isso não ocorra mais futuramente. Feito isso, só me resta agradecer a você pela compreensão, pela participação e pela paciência. Tá? Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá seu comentário, que é isso que alimenta o canal, que faz ele continuar a funcionar. Tá? O tema da próxima videoaula vai ser ainda a resolução das equações completas, só que vai ser pelo processo algébrico de Bhaskara, que é o que nós usamos até hoje, né? O processo bem popular. Então, até a próxima. Estuda que a vida muda.